Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre Diego Simeone porque tá merecendo um destaque, né? O trabalho do Atlético de Madrid nessa temporada tá um negócio complicado de se defender. E assim, né, Diego Simeone, que assumiu o clube em 2011, a gente tem que respeitar a história do cara, levou o time a duas finais de Champions League, ganhou duas Europa Leagues acho que nesse período, ele conseguiu também os títulos no Campeonato Espanhol para o Atlético de Madrid, acho que dois nesse período também. Então assim, o cara colocou o Atlético de Madrid em um patamar de grandeza que a gente não estava acostumado a ver o clube antes, inclusive antes dele chegar, o time que estava aparecendo até mais protagonista que o Atlético de Madrid era o Vila Real, com o Manuel Pellegrini. Talvez não em 2010 e 11, né? Porque já tinha ido para o Real Madrid. Mas a questão é, a gente vê uma situação em que o Atlético de Madrid investiu um bocado tentando ele transformar essa equipe o mais qualificada possível para o Simeone, porque na temporada passada a gente viu um Atlético de Madrid que prometeu e não entregou. Aí a análise feita pela diretoria é: precisamos de um elenco mais qualificado, justo, né? Nunca vou achar ruim uma diretoria que vai investir no técnico e trazer peças de mais qualidade. Trouxeram o Julián Álvarez, o Sorloth, o Conor Gallagher, trouxeram jogadores. A qualidade desses jogadores vocês analisam subjetivamente. Acho que o Sorloth e Álvarez, contratações muito boas. O Gallagher encaixa bem para o sistema do Simeone, é um jogador que ele gosta, mas ele tem limitações e a gente está vendo isso no Atlético de Madrid até agora. Mas no contexto geral, a gente olha para um Atlético de Madrid que no Campeonato Espanhol está invicto, com mais empates do que vitórias. São 4 vitórias e 5 empates. E eu vou ser um grande crítico dessa campanha porque essa é uma invencibilidade supérflua. Ué, você está ali invicto, mas você literalmente jogou um monte de ponto fora, empatando o jogo, que assim, vamos pegar, por exemplo, 5 empates ele dá 5 pontos, um ponto a cada jogo. 3 derrotas e 2 vitórias, ele dá 6 pontos, gente. Assim, perdeu mais do que ganhou, ele tá com mais pontos, entende? Não adianta você ficar empatando toda a vida. Você precisa ganhar. Você precisa de vitórias. E empate não te leva longe na vida, não. Então, assim, o fato é que, assim, é empate demais e, no final, a gente tá vendo ali um time que tá jogando mal. O Atlético de Madrid está jogando mal. Essa última rodada ali do Campeonato Espanhol, me admira eles não terem perdido, porque eles não conseguiam jogar direito no segundo tempo. Foram completamente controlados. Começaram abrindo o placar com o Léo Varese e depois o jogo foi todo controlado, se não me engano, pela Real Sociedade, que foi o oponente deles. E assim, na Champions League, eu acho que foi a pior derrota que eu vi o Atlético de Madrid sofrer nos últimos anos. Talvez na era Simeone tenha uma pior, mas assim, o Benfica dominou tão completamente o Atlético de Madrid que chegou a ser embaraçoso. Foi vergonhoso ver uma equipe que investiu, acho que, sei lá, 200 milhões de euros nessa janela. Deve ter sido algo assim, isso não foi isso, né? Deve ter sido 150 para cima, né? É embaraçoso ver um time levar essa escovada de um Benfica que acabou de contratar o técnico. O Bruno Lage acabou de voltar para o Benfica. Em alguns dias de treino, entende? Assim, nem menos de um mês de trabalho, o cara montou uma equipe que meteu 4-0 no Atlético de Madrid, que está há 13 anos com o mesmo técnico. 13 anos! Então, assim, eu acho que assim, a fórmula Simeone de jogar, legal, deu muito ao Atlético de Madrid, mas tá na hora de mudar. Eu acho que tá na hora de mudar, porque assim, eu sempre acho que o Simeone vai ser assim, né? Vai o momento de começar uma temporada, encerra bem o suficiente para ganhar mais um ano, né? Ou é o contrário, começa bem a temporada, vai mal no segundo turno, mas vão olhar pro primeiro turno e falar: tinha qualidades aqui, tiveram esses problemas aqui, a gente volta mais forte ano que vem. O Atlético de Madrid não consegue se desprender do Simeone, é o maior técnico da história do clube, a gente não tem como negar isso, a história dele é gigante, é um dos maiores técnicos sul-americanos de todos os tempos. Isso aqui não dá para tirar dele. Mas tá na hora de renovar, né? Tipo, a gente não pode... Por exemplo, o Mourinho é um técnico maior do que o Diego Simeone. Nem por isso eu vou manter o cara no cargo porque ele tá indo mal, porque a gente vê que o Mourinho sentiu o impacto do tempo. As ideias de jogo dele não têm a mesma efetividade do que se tinha antes, né? Ele ainda pode ser um técnico útil dependendo do contexto? Pode, foi na Roma, tá aí tentando o seu trabalho no Fenerbahçe, entende? Ele ainda pode ser um técnico útil, mas ao mesmo nível de antes, ter o impacto que ele teve no Real Madrid, de fazer o melhor ataque da história da La Liga? Não, esse Mourinho não volta mais. E a questão é, o Simeone, a meu ver, ele não consegue quebrar barreiras ofensivas. Ele tem Griezmann, ele tem Julián Álvarez, ele tem Sorloth, ele tem as peças para fazer um grande ataque, mas não é um grande ataque. Isso tem culpa de sistema.
Eu não duvido o Atlético de Madrid contratar um técnico mais agressivo, mais ofensivo, né? Obviamente com competência, não adianta trazer o Sampaoli porque não muda nada, né? Agora, você traz um técnico assim mais assim, efetivo, né, para os padrões atuais, eu acho que esse time pode jogar mais bola do que vem jogando. Mesmo que seja moldado para a forma de vida do Simeone, eu acho que tem jogador ali com qualidade para render melhor dos sistemas. Eu pessoalmente vejo o Julián Álvarez sofrendo do mesmo mal que o João Félix sofreu lá, e foi horrível para a carreira do João Félix e para o Atlético de Madrid. O português tem a sua culpa por ter dado errado lá? Tem. Mas assim, falar que o Simeone também não tem responsabilidade é errado, porque o Simeone não é um grande técnico para desenvolver os jogadores ofensivos que ele tem. Você pode até falar, mas o Diego Costa, ok, você vai achar esses nomes, mas você também vai achar um monte de nomes que deu errado, entende? Não é um padrão, entende? O Diego Costa, né? O Griezmann encaixava no sistema de contra-ataque, ok, legal, né? Mas assim, na hora que ele foi pro Barcelona, a gente viu que o encaixe não deu certo, entende? Você vê que jogadores têm encaixe. O Álvarez parece se encaixar mais para uma ideia do Manchester City jogar futebol do que a do Atlético de Madrid. Talvez as coisas mudem, talvez as coisas melhorem, mas não pode ser passível assim de você aceitar normalmente, olhar o time levar aquela escovada que levou do Benfica, esse início de La Liga ruim e falar, não, tudo bem, isso é normal. Não é normal. O Atlético de Madrid está jogando mal e está jogando assim um nível de futebol que nas últimas temporadas não é o bastante. Esse time está sempre sendo o time do quase. Poderia ter feito uma grande campanha na Champions League passada, não fez. Fez quartas de final, para um time que já fez final 2 vezes. Eu não vou falar que isso é uma super campanha. Se o Chelsea chega às quartas de final de uma Champions, né, que chegou com o Graham Potter naquele time que fez aquela temporada trágica, né, eu não vou falar que essa campanha é maravilhosa. Um time que já foi capaz de fazer mais, né. E a mesma coisa vale ali para o Dortmund e tudo isso. Campanha boa grande é chegar na final. O Atlético de Madrid é capaz de fazer mais com as quartas de final. O Atlético de Madrid era time o suficiente para ganhar do Dortmund. Não ganhou por quê? O Edin Terzic foi melhor técnico do que o Simeone. Então, assim, eu acho que tá na hora do Atlético de Madrid tentar algo diferente, né? Acho que já teve tudo que poderia conquistar com o Simeone. Eu não vejo ele ganhando a Champions League atualmente. Seria uma grande surpresa, porque ele já teve oportunidades melhores e não aproveitou. Então, assim, nesse momento atual, vendo como que o time vem jogando nas últimas temporadas, eu não consigo colocar esse time na disputa pelo título da La Liga e também não consigo colocar na disputa pelo título da Champions. Vai sobrar a Copa do Rei, dependendo, obviamente, do bom desempenho de mata-mata. Então, para mim, o Simeone deveria estar, procurando, assim, o Atlético de Madrid deveria estar procurando uma alternativa ao Simeone. Pelo menos a opinião pessoal minha. Talvez ele cale minha boca e vai lá e ganhe um monte de título esse ano, mas eu acho que o Simeone já deu o que tinha que dar no Atlético de Madrid. É um ótimo técnico, tem, obviamente, um currículo fantástico, mas já acho que, assim, 13 anos de trabalho, acho que a gente já deu para entender o máximo que ele pode entregar e o que ele vem entregando recentemente, né? Não é por falta de sequência que o trabalho tá dando errado agora. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.